Quando a gente fala em música negra, música afro-americana, quando a gente fala em diáspora negra no caso, quando a gente fala de música negra brasileira, de música popular negra brasileira, de cantos tradicionais brasileiros, de músicas que têm origem africana, de ascendência africana, a gente só fala disso e só existe esse debate porque existiu 400 anos de escravidão. Eu vou começar com uma frase, que é uma frase de um jazzista chamado Duke Ellington. Maldito bendito dia que o primeiro negro desgraçado chegou acorrentado em solo americano. Ou seja, maldito todo mundo já sabe por quê, é óbvio, a escravidão. Ele veio transformado em coisa, ele veio dissociado de sua família, de sua cultura, de sua terra, de seu pertencimento. Ele foi transformado numa coisa. Ele é ao mesmo tempo mão de obra e mercadoria. Bendito o dia é que ele sabe que se esse cara não tivesse chegado na América, não ia existir jazz. E a gente não estaria falando de música negra, nem da relação da música negra com a política. Eu, particularmente, acho que é muito para criar música. Eu preferia que não tivesse tido 400 anos de escravidão, e a gente não tivesse soul, não tivesse jazz, não tivesse funk, não tivesse samba, não tivesse nada. A Angela Davis, eu não sei se todo mundo conhece ela, mas a Angela Davis é uma pessoa muito importante. Ela tem um livro chamado Democracia da Abolição, e que ela fala claramente, a abolição da escravidão nos Estados Unidos fez a primeira parte, mas essa parte não é suficiente, porque o que aconteceu? Com a abolição da escravidão nos Estados Unidos e com as leis de segregação racial e com o sistema prisional, aquele negro que era recém-liberto, ele volta cativo para trabalhar numa plantation sob os cuidados, muitas vezes, do mesmo senhor de escravo que ele foi retirado. A música não é a contraposição a isso, não é o jeito de entender isso e para aplacar o sofrimento, não tem nada a ver com isso, não é assim, I'm so blues porque eu sou triste, não tem essa história. Ela é ao mesmo tempo memória da barbárie e ela é ao mesmo tempo construção cultural, porque quando você faz música, seja em qualquer lugar do mundo, você já está dizendo, eu vou ficar aqui. Então ela é sempre um lugar que é resistência, sim, mas ela não é só resistência, não é só estar resistindo atrás da barricada, ela é existência, ela é proposição. E não existe nas Américas nenhum país que a população negra passou que não tenha modificado esse país estruturalmente. Você tem essas work songs de um lado, que vão se desdobrar no que a gente chama de construção profana, mas que eu tenho várias críticas a esse termo, mas que vai se encaminhar para o blues rural, e essas outras work songs que vão se fundir com a ideia da cristianização e a partir disso criar o que eles chamam de spirituals, que é preâmbulo do que viria a ser o gospel. E a outra coisa, que é uma outra estrutura, que também é muito popular, que é a fusão de um processo de cristianização e, ao mesmo tempo, de inários herdados principalmente das construções luteranas e calvinistas, que chega nos Estados Unidos através dos batistas, e a Congregação Batista do Sul ela é super importante nisso. A partir disso, você tem uma fusão que vai ser a entrada da população negra no culto cristão. Isso foi chamado de gospel. Gospel, em inglês, quer dizer evangelho. E gospel também é the God spell, a palavra de Deus. Isso acontece ainda no final do século XVII, início do século XVIII. Tem um outro caminho que se inicia aí no final do século XVIII, início do século XIX, que é o jazz. São várias origens, mas a origem que se pode, ou pelo menos que uma boa parte de estudiosos concorda, um dos seus segmentos é em New Orleans, numa praça chamada Congo, que hoje é um parque, e onde no seu tempo livre, ou seja, tinha um dia de descanso, baseado na ideia da criação do mundo em 7 dias e um dia de descanso,
Esses negros, que eram de origens diversas, se reuniam em roda e improvisavam e contavam suas histórias como nos griots africanos. Essas histórias musicais, uma vez foram copiadas e compiladas por um musicólogo alemão e chamou de o som que os negros fazem. E esse som que os negros fazem, ele falava, eles se auto-referem como jazz. Como é que os negros recém-libertos começam a ter trompete, piston, saxofone? Como é que era possível comprar esses instrumentos nessa época? O que acontece é que com a grande mortalidade da Guerra de Secessão, esses instrumentos, que eram os instrumentos usados nas fanfarras, que acompanhavam os exércitos nas suas batalhas, chegam em Nova Orleans a preço de banana. E é por isso que essa população compra e pode, com eles, construir uma musicalidade que é o sinônimo de liberdade em qualquer lugar do mundo. Segundo também a Angela Davis, no começo do blues ele era profundamente feminino, porque os negros tinham pouco ou quase nada de direitos com a abolição da escravidão. Mas eles tinham 3 princípios fundamentais. Eles conseguiram a liberdade de casar com quem quiser entre a população negra, porque o casamento interracial era proibido. 2, a liberdade de ir e vir. E a terceira, de rimar ou de cantar a sua própria história. O blues é uma pedra fundante, porque ao mesmo tempo que ele é uma estrutura circular, ele é uma estrutura que também tem um traço mítico muito forte, e outro que ele vai permear toda a base da música negra norte-americana. O Bobby Womack, que é um cantor da Filadélfia, puta músico, ele falava o seguinte, que perguntaram para ele o que é o soul, né? O que é a soul music. Ele falou assim, a música soul é uma música de um povo oprimido que sabia que dias melhores viriam. Black Power, ele vem de um termo diaspórico do Stephen Biko chamado Black Conscience, ou seja, consciência negra. É o Stephen Biko da África do Sul que fala consciência negra. Essa é uma coisa. A outra coisa é o Carmichael, em 62, Stokely Carmichael, numa palestra na UCLA, fala pela primeira vez em Black Power, poder negro. E aí o lema dos Black Panthers é All Power to the People, todo o poder para o povo. Ele retoma uma ideia da democracia norte-americana, que é do Lincoln, for the people, to the people and by the people, para o povo, pelo povo e com o povo, e coloca um plus a mais, como diria um amigo meu. É todo o poder para o povo, todo. Não tem nenhuma outra forma de poder que não seja poder popular. O movimento negro brasileiro reivindicar o dia 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi, como o dia da consciência negra. Que aí você retira a ideia da benesse e coloca a ideia da luta. A ideia de que a consciência é algo que se adquire em luta, em proposição. E é óbvio, né? É uma estratégia. Às vezes me perguntam, né? O 3 de fevereiro fala sobre isso. Por que tem um dia da consciência negra e não tem um dia da consciência branca? Ora, porque todo dia é dia da consciência branca, ainda precisa perguntar? Se o Brasil não fosse racista, não precisava ter o dia da consciência negra. Porque todo dia é dia de todo mundo, todo dia é que nem o dia da mulher. O dia da mulher não é o dia da mulher, que você vai lá dar uma flor. É o dia que lembra que a desigualdade ainda existe. É o Dia Internacional de Luta pela Igualdade dos Direitos da Mulher. Numa frase, eu posso colocar junto Zumbi dos Palmares, Malcolm X, Lawton Hughes, Pastinha, Bimba, Aimé Césaire, Francis Fanon, Malcolm X, Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, Dandara, José do Patrocínio, André Rebouças, D'Angelo, Mano Brown, James Brown, Nino Brown, Nelson Triunfo, FaZe, Crazy Legs, Hakim, KRS-One, MC Solar e assim sucessivamente, Nelson Mandela, Patrick Lumumba, Erykah Badu, Dona Ivone Lara. Eu posso colocar todo mundo que eu quiser numa fala e falar que essa ancestralidade e essas vozes se encontram com a minha voz, porque eu sou negro. Entendeu? Então é uma vantagem filosófica incrível que o hip hop sabiamente foi utilizar no conceito de periferia. Quando o Gong fala periferia é periferia, aqui ou em qualquer lugar, ele está falando também disso. Existe uma linha indivisível entre as periferias do mundo, que é análogo à nossa construção diaspórica.
Dizzy Gillespie, que é um trompetista que eu gosto muito, que Deus o tenha, ele falava uma coisa, que a música do futuro, ele colocava nesses termos, seria uma síntese entre a música brasileira, cubana e norte-americana. Eu acho isso ainda acho isso. São os 3 grandes países da diáspora, né, para mim.